Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um artista muito importante, um artista suíço-alemão chamado Paul Klee. E vamos falar também sobre o ponto em movimento, que faz parte do pensamento, que faz parte dos ensinamentos desse artista. Então vamos lá, para a gente começar, quem era Paul Klee? Então, como eu disse para vocês, ele é um artista suíço-alemão. Paul Klee, ele nasceu em 1879. Ele estudou pintura e desenho em Munique, no final do século XIX, e se tornou amigo de Wassily Kandinsky. Foi à Tunísia em 1914 e a luz e as cores do norte da África tiveram um impacto profundo em sua pintura. Então, nas pinturas de Paul Klee, a gente vai perceber muita luz e muitas cores do norte da África. Klee, ele inspirou, gente, no século XX, ele inspirou artistas dos movimentos surrealista e do expressionismo abstrato. Além de tudo isso, foi durante algumas décadas de sua vida professor. Primeiro, ele foi professor, gente, na escola de design Bauhaus. Se vocês não sabem, essa escola é uma escola da Alemanha. Foi a primeira escola de designer a surgir, tá? Então, entre 1920 e 1930, Paul Klee ele foi professor nessa escola. E de 1931 a 1933, ele foi professor na Academia de Artes de Düsseldorf, na Alemanha também. E agora, gente, nos próximos slides, a gente vai ver aqui 4 ensinamentos tirados das anotações usadas por Klee para planejar suas aulas, compiladas no livro que ele escreveu, Pedagogical Sketchbook, que teve sua primeira edição em 1925. Vamos lá, gente. O primeiro ensinamento de Klee é: leve uma linha para passear. Paul Klee, gente, ele tinha o ensinamento de que todo bom pintor, de que todo bom artista, antes de saber lidar com as cores da composição, o artista ele precisava dominar, antes de tudo, as unidades básicas do desenho. Quais são as unidades básicas do desenho para Klee? É o ponto, são as linhas e são os planos. Então, para ele era fundamental o domínio dessas unidades básicas do desenho para os trabalhos de arte e designer, antes de aprender a inserir cores na composição. Então, ele diz ali no seu livro, que é uma espécie de manual, né, que ele deixou, que uma linha ativa sai a passeio, movendo-se livremente, sem objetivo. Esse é o primeiro ensinamento dele. Para Paul Klee, a linha é um ponto em movimento. Imagine o ponto se movendo no espaço e deixando um rastro, ou seja, uma linha, ou seja, vários pontinhos formando aqui linhas. Segundo ensinamento, observe um aquário. Gente, Paul Klee dizia que todo trabalho artístico, inclusive os abstratos, deveria se inspirar na natureza. Em uma das séries de textos escritos por ele, diz que ele tinha um aquário em sua casa e utilizava esse aquário frequentemente em algumas de suas aulas que ele dava em sua residência. Ele diz o seguinte, que na arte a gente tem que observar o movimento dos peixes. Então, quando você observa o movimento dos peixes, esse movimento ajuda você na arte. E como prova de que ele não só ensinava como fazia, no período de sua docência, na escola de designer, ele foi autor de duas pinturas muito famosas, uma chamada Peixe Mágico, que foi em 1925, e outra chamada Ao Redor do Peixe, em 1926. Como eu disse, são pinturas feitas durante seu período como docente. Apesar de ser conhecido como precursor da arte abstrata,
né? Ele também observava e incentivava a observação do movimento do peixe no aquário. E aqui a gente tem as duas pinturas que ele fez, o peixe mágico e Ao Redor do Peixe. Terceiro ensinamento, desenhe o sistema circulatório. Já foi dito que Paul Klee era um estudioso da natureza, certo? Ele se interessava pelas formas de plantas, por sistemas orgânicos, pelas cores e linhas da natureza. E o movimento do sangue pelo corpo humano era também um dos exercícios propostos por Klee a seus estudantes. A ideia de que as cores vermelha e azul fossem usadas para demonstrar como o sangue muda quando viaja pelo corpo, tornando-se mais ou menos denso. E terceiro e último ensinamento de Paul Klee é: compare o peso das cores. Depois de dominar a linha, depois de dominar os planos, depois de dominar as formas observadas na natureza, os estudantes, ou seja, os discípulos, né, da Bauhaus, eram ensinados pelo professor a trabalhar as cores. Então, Klee ele fazia uso da teoria das cores de Goethe, elaborada 100 anos antes, no século XIX, que demonstrava a atração entre cores complementares, como verde e vermelho, que inclusive será um assunto que nós vamos tratar nas próximas aulas. A gente vai falar sobre as cores complementares. Mas o artista levava mais adiante a teoria, formulando a tese de que, além de cores complementares harmonizarem entre si, cores tinham pesos diferentes que deveriam ser considerados na composição total do quadro. Para transmitir isso aos alunos, ele fazia uma analogia entre cor e música, explicando que combinações de cores, assim como de notas musicais, podem ser harmoniosas ou dissonantes. Ok, vamos para as nossas atividades de hoje. Então, gente, vamos lá. Vamos para a aula 1 da apostila de vocês. Eu iniciei a apostila deixando aqui uma breve síntese, né, sobre Paul Klee. Paul Klee, para Paul Klee, a linha é um ponto em movimento. Imagine o ponto se movendo no espaço e deixando um rastro, ou seja, uma linha com as linhas criamos formas, acrescentar cores, enfim, criar uma composição. Klee dizia que no desenho é como se uma linha saísse passeando. Vamos levar pontos e linhas para passear? Observe a figura abaixo. Como vocês podem perceber aqui, a gente tem vários pontinhos, né? Vários pontinhos feitos por Klee. E é como se a gente levasse esses pontos para passear. Então, a gente faz vários pontinhos e é como se esses pontinhos fossem criando linhas maiores, né? Então, é o que ele chama de ponto em movimento. A gente tem a ideia de que os pontos estão se movimentando. E a primeira atividade de hoje é a sua maneira, crie composições a partir de pontos usando somente o lápis ou caneta preta. Então, você vai utilizar o lápis ou a caneta preta e você vai fazer aqui, você vai criar composições de desenhos, tá? De maneira que os pontos caminhem, se movimentem, assim como a gente tem aqui no exemplo 1, ok? Só que vocês vão fazer somente com lápis ou caneta preta. No exercício 2, vocês vão criar composições a partir de pontos, só que dessa vez usando uma paleta colorida. É aí que você vai usar as cores das obras de Klee como referência. Está na aula 1, ou seja, nessa aula vocês vão dar uma olhadinha aqui nas cores que Paul Klee utilizou e vocês vão fazer a própria composição de vocês também em ponto. Terceiro exercício. Faça uma pesquisa sobre o artista Paul Klee, sua vida, influências e como inspirou no século XX. Então, na verdade, nem precisa de vocês fazerem uma pesquisa tão profunda, né? No caso, a gente falou um pouquinho no início dessa aula sobre o Paul Klee, onde ele nasceu, como foi sua vida, qual foi sua profissão, o que ele inspirou no século XX, então tá fácil também de responder. Gente, essas são as 3 questões da aula de hoje, tá? Não deixem de responder. E é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.